Em produção, ordem de produção, aqui de fato é onde que nós vamos estar incluindo aquela receita que nós criamos e vamos processar para que a produção de fato seja executada, onde as matérias-primas vão ser dadas baixa e os produtos acabados vão ser alimentados. Então, se eu clicar em incluir aqui, né, eu vou colocar a data e a hora, colocar o responsável, e eu vou incluir a receita nessa ordem de produção, né? No caso aqui, eu vou estar fazendo essa receita de mesa italiana, né? No caso, seria uma empresa de móveis que estaria fazendo uma mesa. Então, o que acontece? Eu tenho aqui a mesa italiana, o rendimento da receita é uma unidade, né? Porque o meu produto acabado é unidade, e qual a quantidade que eu quero produzir. Então, se eu quiser criar uma mesa, eu vou colocar 1. Se eu quiser fazer 5 mesas, eu vou colocar 5, né? E assim sucessivamente. Dias de validade, né? No caso de móveis, não acredito que não teria. Aí vai conforme cada empresa. O tipo, se é no próprio estabelecimento, se é alguma coisa terceirizada, etc. Algum número de registros que você controla, um lote, um laudo técnico e uma observação. Basta confirmar, né? Essa receita já é pego automática lá da receita que a gente criou lá em produção, cadastros, produto acabado. Vamos estar gravando. Então podemos observar que essa produção ela é feita de forma manual, né? Quando ela é feita através das vendas, que nós veremos depois, fica automático, né? Eu vou estar marcando depois e fazendo para a gente estar vendo, né? Mas vamos prosseguir. Se nós observarmos aqui no cadastro de produto, nós temos a mesa e o estoque dela está zerado. Então, quando eu vim aqui, eu tenho a opção de incluir, como nós vimos, nós podemos alterar antes de executar qualquer coisa. Nós podemos excluir, processar, que nós vamos executar agora, estornar, caso eu processe alguma coisa errada, ele volta também aqui, não tem muita dificuldade, e cancelar essa produção. No caso eu vou estar processando, é bem rápido aqui, ele já vai processar, já vai mudar o status, e o que vai estar fazendo aqui pra gente? Se eu vir aqui no cadastro de produto, eu já vou ter os 2 produzidos, então eu já tenho no meu estoque 2. Então nesse momento é gerada a ordem de produção, é impresso essa ordem de produção para Romaneio, essa receita e tudo mais, entregue na produção, é confeccionado, depois de pronto basta processar a produção e o estoque vai estar alimentado. Se eu apagar aqui, vocês podem ver que vai ter dado baixa na matéria-prima corretamente e dado entrada no meu produto acabado. Então essa é a forma de gerar produção. Então revisando, a gente vai em produção criar todos os cadastros, né? De vincular matéria-prima, produto acabado, subproduto, embalagem, etc. E depois de criado, porque produto acabado de fato é a receita, em ordem de produção, é gerado e processado as produções. E assim, dado baixo nas matérias-primas e gerado produto acabado. Como eu disse, essa foi a produção manual, porém tem a produção pelas vendas. Então se eu vim aqui em produção, cadastro, produto acabado, eu tenho essa receita de mesa italiana. Se eu marcar que ela é produzida a partir da venda, eu vou executar a venda lá no PDV para a gente estar visualizando, né? Lembrando que eu tenho estoque 2 dessa mesa. Estoque 2. Então eu tenho a mesa aqui no estoque 2, eu vou estar inserindo no cupom. E vou estar vendendo ela. Realizei a replicação dos dados por retaguarda. E quando eu pesquisar novamente aqui, observe que o estoque dela não mudou. Porém, lá em ordem de produção, eu tenho a produção gerada automática. Então, o que aconteceu? Lá em produção, no cadastro do produto acabado, quando eu marquei que ele é para ele produzir pelas vendas, o que acontece? Ele vai pegar, ele vai dar baixa no produto acabado quando realizar a venda, automaticamente vai gerar outra produção e alimentar o estoque novamente. Então, assim, produtos que têm um giro constante ali, então se eu posso fazer produção 3 vezes por dia, ou toda vez que eu vender, eu posso produzir que é constante. Eu posso marcar produzir pela venda, e toda vez que vender, a quantidade que vender é a quantidade que vai ser produzida.
Então isso facilita dependendo do ramo que a empresa trabalha. Em produção, ordem de produção, como eu disse, caso necessário pode-se realizar o estorno dessa produção. No caso eu vou realizar o estorno dessa manual aqui. Então nada mais nada menos que vai estornar o processamento. O estoque desse produto vai estar retornando, vai voltar, vai dar baixa novamente. Então, voltando ao status dela, aguardando o processamento, eu posso alterar ela, fazer algum ajuste, gerar produção de novo, faço o que desejar com ela. Então aqui em produção eu vou processar de novo, só para retornar isso para o estoque para a gente, ok? Aqui embaixo na aba produção, nós temos umas informações, o que nós podemos fazer aqui. Com a produção gerada, eu posso vir aqui e imprimir um romaneio, né, esse romaneio de utilização lá no chão de fábrica, ou a ficha de produção, que é toda a especificação do que está sendo feito, né, com os seus valores, quantidades, unidade e tudo mais. Então, a partir daí, você pode estar utilizando para estar enviando para a sua produção lá, para o seu chão de fábrica. Agora, vamos adentrar no modo de padaria. Então, o que acontece? Lá em parâmetros, parâmetro valor, em produção, nós vamos alterar para padaria. E o que muda na produção de padaria? Primeiramente, em produção, cadastros, matérias-primas, é incluído um fator de conversão. Tudo deve ser convertido em gramas. Por exemplo, 30 kg de farinha vão ser convertidos em 30 mil gramas. No caso da minha fermenta aqui, eu tenho quilo. Então, eu digo aqui que na embalagem de 1 kg, eu vou ter o peso em gramas de 1000 gramas. Então, para toda matéria-prima que eu vincular, eu vou cadastrar o meu produto normal na unidade dele, e na hora que eu vincular aqui no meu menu de produção, eu vou estar fazendo esse fator de conversão. Em produção, cadastro, produto acabado, além do total produzido, por exemplo, 20 unidades, eu tenho que colocar grama. Então, eu coloco a quantidade de gramas disso aqui produzido, conforme o total que eu coloquei aqui. Em produção, no cadastro de subproduto, por exemplo, a massa, assim como o produto acabado, eu também tenho que colocar as gramas. Outra coisa diferente também, que em produto acabado, na receita, eu vou ter a aba de fragmentação, né? Eu vou ter todas as outras abas da produção normal e eu vou ter fragmentação. E nessa fragmentação aqui, ela vem a receita padrão, né? E a partir daqui eu posso gerar fragmentações, né? Essa fragmentação aqui é 50% da receita. Então, se eu produzo 20, nessa aqui eu vou produzir 1. E lá na hora que eu gerar a ordem de produção, eu posso colocar a qual fragmentação que eu quero. Então, a partir daí, no calendário, lá fica tudo detalhado. Aí você coloca 20, 50% da receita. Se você quiser colocar o tamanho da receita ou as gramas, então ele faz todo o rateio e fica com os valores totalmente diferenciados e concisos conforme as matérias-primas. Então, é isso mais um diferencial que tem do modo padaria. Então, vamos gerar uma produção de padaria aqui para a gente estar visualizando. Então, nós já temos as matérias-primas, os subprodutos, produto acabado, tudo vinculado já. Eu vou direto em ordem de produção. Vou clicar em incluir. Vou incluir a receita de pão francês. 20 quilos, quantidade 1, dias de validade. Preencho o critério da empresa, esses dados aqui. Gravo. Vou gravar a produção. Vou estar processando. Então, minha produção foi gerada. Meu pão francês foi alimentado o estoque. Só para vocês visualizarem que toda essa movimentação de matéria-prima está sendo feita, que movimentação de produtos, com o filtro de hoje, por exemplo, a gente pode visualizar toda a movimentação aqui, o que foi entrada, o que foi saída. Vocês podem observar que tem aqui produto acabado, embalagem, matéria-prima. Então toda a produção executada, ela movimenta o estoque corretamente. Para finalizar o modo de produção, aqui no menu de produção, por último, nós temos o registro de controle de produção e estoque. É basicamente um relatório, né? Então aqui eu posso colocar ele generalizado, ou posso selecionar o produto. Eu posso colocar com estoque anterior ou sem estoque anterior, dependendo ele vai habilitar o inventário ou não.
Se eu quero exibir a movimentação avulsa ou não, lembrando que movimentação avulsa é feito aqui em movimentar estoque. E eu coloco o período que eu quero ver o que foi produzido, né? Então, quando eu clico em incluir, ele traz todos os produtos de matéria-prima, produto acabado, embalagens e toda a movimentação realizada. A saída, o que é a entrada, os valores, estoque e etc. Então você consegue ter um parecer do saldo de estoque de cada produto conforme o período aplicado, né? Então a partir daí você pode colocar a semana, se for o caso. Se você colocar com estoque, vai pedir a data de inventário. Então aqui no seu inventário de estoque, você gera, né, um inventário e você coloca esse inventário do tipo bloco K, para ele poder estar alimentando aquele relatório lá. Então você vai gerar um inventário com tipo bloco K e nesse filtro aqui você vai colocar a data desse inventário gerado. E quando você filtrar, aí o estoque trago aqui vai ter relação com o estoque do inventário. Então você vai ter um parecer mais apurado da situação. No caso aqui os valores mudaram porque eu alterei a data aqui, no caso, desde o dia 1º do 5.